Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão científica. Um alô todo especial para a turma do primeiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar aí em Uberaba. Hoje a gente vai olhar para o chão, mas garanto que com a cabeça nas alturas. A ideia aqui é sacar que o solo não é só terra parada, sabe? É uma fundação super vibrante, viva e tridimensional. Especialmente aí na realidade agrícola de Uberaba e região, entender essa dinâmica é exatamente o que separa uma terra superprodutiva de uma área totalmente degradada. Para organizar nossa aula e garantir que todo mundo domine o assunto, seja para levar para a vida ou para gabaritar o vestibular, o nosso roteiro hoje é o seguinte: a gente passa por formação e pedogênese, horizontes e perfil do solo, dá uma olhada no mapa dos solos brasileiros, discute impactos e degradação e fecha com conservação e manejo. Bora lá? Começando então com a seção 1, formação e pedogênese, a origem dos solos. Como será que a rocha bruta vira aquela terra fértil que sustenta o agronegócio e a nossa própria vida? Bom, a resposta está na pedogênese. Essa é a ciência que estuda exatamente essa evolução. Ela analisa como uma paisagem se desenvolve ao longo do tempo cronológico. E olha, não é um passe de mágica que acontece de um dia para o outro, tá? É meio que uma coreografia super lenta e contínua de vários fatores ambientais interagindo com a geologia local. E é super bacana dar uma olhada no rosto do cara que deu o pontapé inicial em tudo isso. Esse é o Vasily Kuchaev. Ele estabeleceu o paradigma da pedologia lá atrás, em 1883. Foi a partir das observações geniais dele que a ciência começou a organizar a formação do solo. Deixou de ser visto como um processo aleatório e passou a ser entendido como um sistema altamente organizado e previsível. E aqui a gente chega no coração dessa teoria. Atenção redobrada agora, porque isso é o clássico que despenca em prova de vestibular. A formação do solo depende de 5 fatores essenciais agindo juntos: o material de origem, que normalmente é a rocha, o relevo onde essa rocha está, o clima, os organismos vivos e, claro, o tempo. Para dar uma dimensão da coisa, a natureza pode levar centenas de anos para formar um único centímetro de solo fértil. Mexe um desses 5 elementos e o resultado final daquele solo agrícola muda completamente. Seção 2. Horizontes e perfil do solo. Anatomia. Já que entendemos os fatores de fora, vamos fazer uma viagem para debaixo da terra e focar na anatomia estrutural desse perfil. Essa imagem ilustra perfeitamente como a terra se organiza lá embaixo. Olhando para essa trincheira vertical, a gente pode pensar na analogia dos andares de um prédio. Cada cor diferente, cada textura que a gente percebe nessas fatias horizontais mostra um processo diferente de desgaste e intemperismo. Ao longo de toda essa descida, que chamamos de perfil do solo, essa variação de cores conta uma história literal de milhares e milhares de anos. Mas calma lá, porque existe uma diferença gigantesca entre horizonte e camada, e isso é aquela pegadinha clássica. Vamos resolver uma questão mental de vestibular aqui. Se a alternativa A falar que horizontes e camadas são sinônimos, tá erradíssimo. Se a alternativa B disser que as camadas sofrem grande alteração química e biológica, falsa também. A resposta correta seria a alternativa C, apontando que os horizontes se formam pelos processos químicos e biológicos da pedogênese, enquanto as camadas se diferenciam apenas pelo material herdado da rocha-mãe. Sacar essa diferença é garantir aquele ponto precioso na prova. Focando no andar mais alto desse nosso prédio, a gente encontra o horizonte O. Ele é a camada mais superficial de todas, e sua constituição é puramente orgânica. Ele fica ali logo acima dos solos minerais, lotado de material que ainda está pouco ou nada decomposto. É literalmente o berço biológico do terreno, absolutamente vital para manter os organismos e os nutrientes ali. Entrando na seção 3, Mapa dos Solos Brasileiros, a Geografia Nacional. Horas dá um passo para trás e vê como essa anatomia toda se espalha pelo tamanho continental do nosso Brasil. Para isso, a gente usa o SIBC, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. É uma hierarquia para categorizar tudo que a gente pisa. Reparem nessas grandes ordens, como os latossolos e os argissolos, que tomam conta de pedaços imensos do país. Os latossolos, por exemplo, são figurinhas carimbadas no cerrado e são a grande base da produtividade gigantesca que a gente vê no agronegócio por aí. Seção 4. Impactos e degradação. O conflito. Onde tem uso muito intenso da terra, o conflito é inevitável. Chegamos na parte dos impactos causados pela nossa própria atividade, que podem destruir rapidinho toda essa riqueza natural que a gente acabou de ver. O ponto crucial aqui é o famoso efeito cascata do uso indiscriminado de agrotóxicos.
Eles não evaporam e somem no ar. O destino final deles é o solo. E o que a ciência vem mostrando é bem preocupante. Esses pesticidas acabam aniquilando os micro-organismos que têm a função de fixar o nitrogênio na terra. E isso cria um ciclo vicioso terrível. O produtor se vê forçado a usar cada vez mais fertilizantes artificiais, sem falar no risco enorme de contaminar as águas. E fisicamente falando, como isso acontece? É um problema muito real aí no agronegócio de Uberaba. O vai e vem constante das máquinas superpesadas causa a chamada compactação do solo. É um verdadeiro efeito dominó. O peso enorme esmaga as partículas da terra, criando umas lâminas duras. Isso corta na hora o fluxo da água e a troca de gases. A raiz da planta simplesmente não consegue penetrar ali e, no final das contas, a produtividade despenca. Outro grande vilão da história é a erosão hídrica. Ela ganha uma força absurda quando rola um mau manejo da terra. Tipo, o plantio em desnível, as queimadas ou colocar gado demais no pasto. Quando o solo fica desprotegido, a chuva vem e lava tudo, levando os nutrientes e os sedimentos embora. E atenção, isso não é só um problema rural, não. Essa enxurrada de sedimentos causa o assoreamento dos rios, provoca enchentes cheias de lama e destrói muita infraestrutura nas áreas urbanas também. A cidade sente o impacto do que acontece no campo. Indo para nossa reta final, seção 5, Conservação e Manejo, a resolução. Com tanto desafio, como a gente garante a saúde do nosso solo? Essa citação resume a questão com perfeição. O consenso científico é claríssimo, é absolutamente obrigatório manter a perda de solo abaixo da TPS, que é a tolerância de perda de solo. Isso é ainda mais crítico naqueles períodos de entre-safra de cultivos temporários, como acontece muito com a cana-de-açúcar. É nessa hora que a terra geralmente fica nua, superexposta e literalmente pedindo para ser erodida. Mas as soluções existem e funcionam muito bem. A gente está falando de táticas como os sistemas agroflorestais ou plantar forrageiras e vegetação espontânea. Elas funcionam como uma verdadeira armadura para o solo, grudando as partículas umas nas outras. E tem atitudes mais simples também, como adicionar cascalho nas vias de acesso e construir bacias de contenção. Tudo isso freia a água da chuva, segurando a produtividade no campo e protegendo o meio ambiente no entorno. O que traz a gente para essa reflexão final, para ficar martelando na cabeça, a ciência do solo entrega todas as ferramentas para a gente entender como ele se forma e como a gente está impactando tudo isso. Mas colocar isso em prática exige muita responsabilidade. Como será que o equilíbrio entre manter a produtividade agrícola lá no alto e, ao mesmo tempo, conservar o solo vai moldar o futuro das paisagens de Minas Gerais? Lembrem-se, o solo é o nosso maior patrimônio. Cuidar dele é garantir o nosso próprio futuro. Continuem estudando, muito foco nos vestibulares e até a nossa próxima imersão.